Fala, geração TI! Vamos continuar a nossa série de vídeos de Git e GitHub. Agora vamos falar de configuração do Git Bash, do GitHub e mais uma surpresinha de que a gente vai usar alguns comandos muito especiais na nossa série. A princípio, vamos iniciar falando de Git Bash. E obviamente a gente precisa, lembra na outra aula que a gente fez o download do software? Pois bem, vamos mostrar na prática como é que faz a instalação desse software. É muito rápido e muito simples. Pessoal, já que esse vídeo aqui vai ser muito legal, já vou pedir um favor para vocês. Clica aqui no joinha e compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem também aprender junto com você a utilizar o nosso versionamento de código, tá legal? Vamos lá! Uma vez que você baixou o seu arquivo correspondente à sua versão de sistema operacional, seja Windows 32 e 64 bits, tanto na versão da Windows Setup ou Portable, agora você pode executá-lo. Obviamente, quem estiver fazendo no Mac, no Linux, deve seguir o processo de instalação do seu sistema operacional. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão estar trabalhando conosco também vão estar trafegando numa plataforma Windows. Então vamos neles. Muito bem, uma vez que você finalizou o download, basta executar o arquivo e eu vou simular aqui com vocês. Por exemplo, essa aqui é a última versão do nosso Git Bash no dia da gravação desse vídeo. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha uma nova versão, já tenha alguns outros parâmetros, ok? Mas vocês vão ver que essencialmente é Next, Next, Next. Você vai selecionar aqui algum lugar preferencial para utilizar o seu Git Bash, deixa ele como padrão. Olha lá, Next. Se ele não existir, ele está falando, ó, vou criar uma pastinha nova, ok? Deixa ele criar. Ele vai perguntar aqui, ó, quais os parâmetros que nós queremos utilizar. Você pode deixar, inclusive, um ícone na área de trabalho ou não, tá legal? Coisas que são aqui, você deixa tudo padrão aqui, não tem problema, Next. Ok, pode deixar aqui também Next. Aqui ele vai perguntar, ó, qual você vai escolher por default, qual é o editor padrão do Git. E aqui ele já te oferece alguns editores, né? Lembrando que o Git Bash ele vai emular os comandos de Linux. Então por isso que ele vem aqui com VI, que é o nosso editor do Linux, tá bom? Caso você queira deixar, não tem problema nenhum. Ou você pode escolher qualquer um desses que esteja à disposição ou diferente na sua máquina, tá legal? Eu já vou escolher aqui, ó, Visual Studio Code, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode alterar esse editor padrão, tá legal? Aqui também vamos deixar o próprio Git Bash decidir qual é o nome dos meus iniciais dos meus branches. Aqui também eu posso colocar Next. Aqui a questão do SSH também eu posso deixar OpenSSH, Next, Next também. Vejam, pouquíssimas coisas a gente vai precisar alterar, tá legal? Aqui também eu vou deixar o terminal simulando o nosso Git Bash em vez de usar o prompt de comando do Windows, tá? Mas quem necessitar ou se alguém te sentir mais confortável pode usar do Windows. Eu não recomendo, eu recomendo que você use esse nosso terminal que é muito bonitinho e muito funcional. Muito bem, aqui deixou como default também. A parte de credencial vamos deixar o nosso Git gerenciar. Perfeito, aqui Next, Install. Vejam que a instalação é bastante rápida e simples. Obviamente, se você quiser entrar em muitos detalhes de configuração, vai exigir de você um maior aprofundamento naqueles parâmetros. Não é o nosso caso. A gente vai, todos os passos vão como Next. Tá legal? Vamos aguardar um pouquinho. Ok, finalizamos nossa instalação. Eu posso, inclusive, pedir já para abrir o nosso Git Bash. Vou fazer isso, clicar em Finish e vai abrir o nosso terminal. Esse aqui é o nosso arquivo de ajuda e vou aqui abrir o nosso terminal. Muito bem. Vejam, turma, ele vai abrir diretamente na raiz do seu perfil, tá, de usuário. Tá? Nessa minha máquina virtual, estou com esse nome e vejam que ele tem esse símbolo aqui, né? É um tio, né? Então ele significa que é o seu perfil de usuário, tá legal? E a gente vai poder navegar com os comandos. Por exemplo, eu posso dar aqui, eu quero sair desse diretório e quero para um outro diretório, no caso C, dois pontos.
Quero navegar no meu próximo diretório, que é o meu próximo diretório de projetos. Vejam, eu digitei muito rápido, né? Não, aqui é uma primeira dica. Você dá o Tab e ele vai completar, ele dá um autocomplete no restante do comando. Caso você esteja procurando uma pasta que existe no seu computador e você colocou início e ela não tiver nenhuma semelhança com outras pastas, ele completa. Estou aqui nesse diretório e posso, por exemplo, o comando dir, posso utilizar. Posso usar o comando de Linux também, ls, para listar os arquivos, também posso. Você pode usar ambos os comandos aqui, tá legal? Isso é bastante interessante, né? Muito bem. Agora vamos aos primeiros comandos aqui do nosso Git Bash para configuração. Para isso, eu também tenho um lugar especial para vocês. Eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns comandos aí interessantes. Mas antes disso, mais uma surpresa. Vamos lá. Para nos ajudar na configuração dos demais programas, eu elaborei esse repositório com os comandos principais, eu diria assim, os comandos que vai te ajudar inicialmente a você navegar no Git Bash ou nos comandos Git de maneira muito simples, tá legal? Esse repositório também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E esse é um repositório do nosso Geração TI. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, você vai dar uma estrelinha aqui, tá vendo esse star aqui em cima? Você vem aqui, ó, e já clica nele. Lembra de estar logado no seu GitHub. A primeira coisa, e eu já deixei algumas dicas muito simples aqui para vocês. O primeiro passo que vocês vão fazer, baixar, executar o programa Git Bash. Depois de instalado, você pode navegar e utilizar à vontade o seu Git Bash. Por exemplo, eu já entrei inclusive nesse mesmo diretório, cd espaço c2 pontos, cd espaço projetos. Entrei no meu diretório onde eu vou trabalhar daqui para frente. Agora, uma coisa muito importante, gente. O terceiro passo é o seguinte. De repente, você pode estar trabalhando ou estudando Git Bash em um ambiente onde há proxy. Proxy é aquele servidor que fica entre você e a internet e ele fica verificando, avaliando ou até mesmo dando acesso à internet a determinados momentos, a determinados usuários ou a determinados sites, tá legal? Entre outras coisas. Então esse servidor proxy pode ter uma empresa, pode ter uma universidade, pode ter uma organização, enfim, creio que na sua casa você não esteja utilizando o servidor proxy. Agora, caso você esteja, basta seguir esses passos. Agora, eu vou dar uma dica muito importante. Eu vejo muita gente errando neste comando porque ou não prestou atenção na hora de digitar usuário e senha, ou não prestou atenção nos parâmetros. Vejam, ele coloca aqui, ó, usuário de proxy, 2 pontos, depois a senha de proxy. Enfim, basta ver com muito cuidado esses comandos e você possa utilizar caso tenha proxy no seu ambiente computacional, na sua rede. Tá bom? Se não tiver, você pula o passo 3. E aí vamos direto para o passo 4. A gente vai configurar 4 comandos importantes aqui, tá legal? O primeiro deles é a configuração de identidade. Então você vai vir aqui, ó. Você pode até deixar aqui do lado, vou fazer igual que vocês vão fazer aí, presta atenção. Você vai aqui digitar git config --global user.email, e aí eu vou digitar aqui o meu e-mail. Por exemplo, veja, ele não vai autenticar com esse e-mail. Isso aqui é uma identificação do seu serviço, é uma identificação quando você estiver comitando, quando estiver dando os comandos no Git, seja no repositório local, seja no repositório remoto. Então aqui é bem simples, vou colocar o meu e-mail, ele não vai autenticar nenhum e-mail aqui agora, tá certo? Depois vai colocar o seu nome, git config, e aí vocês podem fazer a mesma coisa aí, gente, vamos lá. Você pode alterar também, tá? Para alterar, basta digitar novamente, tá legal? Username, entre aspas duplas, põe o seu nome. E aqui um terceiro comando bem interessante, tá? Apesar de você ter colocado lá o Visual Studio Code a princípio, mas eu posso alterar ou confirmar aqui, enfim, o editor padrão do nosso Git Bash, tá legal? Vou fazer isso aqui também. Git config --global core.editor.
Wait, perfeito, está lá, configurado. Para quem não está familiarizado, quando você digita no seu prompt de comando o comando code, ele vai abrir automaticamente o nosso Visual Studio Code, tá legal? Então é bem legal isso. Então eu ponho code, o nome do espaço, o nome do arquivo, e eu abro esse mesmo arquivo no Visual Studio Code. Ou se você quiser aqui, ó, só digita code, dá um enter, ele vai abrir o Visual Studio Code pra gente. Tá legal? Olha lá, ele abriu e tá lá, tá disponível pra gente trabalhar. Como eu já tinha esse arquivo aberto, então ele acabou abrindo o nosso mesmo arquivo que eu tenho lá na internet. Eu já tenho aqui no meu repositório, eu já posso editá-lo no Visual Studio Code. Legal, né? Para a configuração do nosso Git Bash, já é suficiente. Tá legal, gente? Aqui tem uma lista aqui no nosso repositório, uma lista bem interessante de alguns comandos que vai ajudá-los a trabalhar no Git Bash. Vou mostrar alguns para vocês, porque percebi também que alguns alunos no Git Bash, apesar de ser bastante divertido, alguns têm um pouco de dificuldade em mexer na ferramenta por serem de comando. Vocês não devem ter medo, tá legal? Mas também tem que ter um certo nível de prática. Por exemplo, eu quero listar aqui quais os arquivos que eu tenho dentro desse diretório C/projetos. Então, ó, ls. Olha lá, tem uma pastinha chamada comandos. Então eu vim aqui, ó, cd espaço comandos. Muito bem. Ali, ó, eu tenho listar comandos, eu tenho ls-la, que vou listar arquivos ocultos. Então, se eu der um ls, listei, eu só vi um arquivo. Se eu colocar ls-la, eu consigo listar toda a cadeia de arquivos, inclusive os ocultos, tá legal? E eu vejo aqui, inclusive, o padrão, se eu tenho direito de acesso, se é somente leitura e por aí vai, ok? Eu posso navegar novamente para o meu diretório. Então, por exemplo, cd espaço c, dois pontos, ele volta lá para a main raiz do meu sistema operacional. Se eu colocar cd util, eu entro para meu perfil de usuário. Então, no teu perfil do Windows, ele vai voltar para o perfil do seu Windows, tá legal? Se eu quiser voltar um diretório, então, por exemplo, ali, ó, c/projetos, eu ponho cd espaço, não esqueça o espaço, ponto, deu um enter, ele volta a uma raiz, tá legal? Opa, eu quero voltar onde eu estava, cd espaço menos, eu volto para onde eu estava, ele mostrou ali, ó, o caminho completo, c/projetos/comandos-kit. E assim você vai navegando sem grande dificuldade nos diretórios, gente, é bem legal isso aqui, hein? Quando eu desejo entrar num diretório que eu não tenho por exemplo, a pasta que eu quero trabalhar, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, ls, eu tenho uma pasta aqui dentro, comandos git. Por exemplo, eu quero colocar agora uma pastinha chamada só git. Então, mk de git. Criei a pastinha, se eu der um ls, mostrou a pasta lá, está chamada pasta git. Pessoal, se eu quiser apagar a pasta, qual comando que eu faço? rm dir espaço git. Agora, se eu listar, essa pastinha sumiu. Pode ver que eu fiz na edição ali do vídeo, eu digitei o comando errado, eu troquei o comando não existente. Ótimo isso, porque ele já me mostra que eu digitei alguma coisa errada. Veja, então eu posso criar arquivos, eu posso apagar diretórios, criar diretórios, tudo por linha de comando. Na hora que você entender o que você está fazendo, você vai ver que é muito ágil fazer esse tipo de coisa. Você pode criar arquivo também, então, por exemplo, o comando touch, o nome do arquivo, você cria esse arquivo. Ou para ler um arquivo existente, por exemplo, vamos entrar ali, ó, no comandos e eu vou dar um cat readme. Ó, eu apertei o tab, ele completou. Pressionei, ele listou o nome do arquivo ali, ó. Listou tudo, na verdade o nome não, ele listou todo o conteúdo desse arquivo, né? Então se eu posso vir aqui, ó, e ler, ó, dentro do meu próprio terminal. Às vezes um arquivo pequeno é muito ágil isso, né? Às vezes tem um arquivo tem 2, 3 linhas, então fica muito ágil fazer isso no próprio terminal. Ou, se eu preferir, eu posso fazer da mesma forma, né? Lembram? Code espaço readme. Eu vou abrir lá no Visual Studio. Legal, né? Olha que interessante. Perfeito. Agora vamos configurar rapidamente nosso GitHub. Vamos lá, pessoal. Bom, já estamos aqui no nosso GitHub. Na hora que você abrir o seu perfil, ele tem uma telinha aqui, um dashboard, né?
que vai mostrar tudo que você já fez, o que você já comitou, enfim. Vai estar uma telinha aqui mostrando as suas atividades. O que você vai precisar configurar aqui de princípio? Ó, Your Profile. E aí você vai ver tudo que tem referente ao seu perfil. Esse é o meu perfil, tá legal, gente? Para quem quiser me acompanhar, basta pegar aqui, ó, Daniel GTI. Ou no github.com/DanielGTI. Essa altura já deve ter entendido porque GTI, né? Geração TI. O que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão clicar aqui em Edit Profile. Então aqui vocês já podem adicionar algumas informações de acesso rápido e bastante importante para vocês aí. Eu vou deixar aqui à vontade e vocês vão configurar. Aqui embaixo vai exibir algumas organizações que vocês estejam pertencendo, ok? Veja que eu tenho algumas aqui, né? Inclusive a nossa geração TI. Outra coisa importante aqui vai mostrar os seus repositórios, tá? Aqui, ó, repositories. Então, neste local vai listar todos os repositórios que você criou ou está fazendo parte. Depois a gente vai ter uma aula somente disso também. E aqui ainda no overview tem uma coisa muito legal. Lembra que eu falei que o GitHub também é uma área quase como a rede social de programadores? Muito bem. Além de listar e mostrar o que você está, né, trabalhando como repositório, você tem aqui uma grade de atividades, né? Então, por exemplo, está falando aqui que eu tive 108 contribuições no último ano. É pouco ainda, né? Tem gente que tem 500, tem 1000 contribuições. Isso vai depender do seu ritmo ou da sua conta também, porque tem muita gente que tem mais de uma conta. Eu, por exemplo, eu uso outras plataformas também para utilizar e para programar. Então, eu acabo não utilizando somente o GitHub, tá certo? Mas, enfim, é vantajoso você trabalhar com o GitHub e deixar isso aqui tudo verdinho, com o máximo de contribuições possíveis. Outra coisa importante que você vai fazer é o seguinte, você vai clicar aqui no seu perfil e depois em Settings. E neste local você vai poder configurar, entre outras coisas, mais detalhes do seu perfil público e outras questões de segurança. Eu recomendo que você olhe pelo menos a parte de Account Security e Account, tá legal? E preencha as informações, o máximo de informações possíveis. E aqui é bastante fácil trocar fotinha, né? Clicou aqui, ó, Edit, você troca a fotinha. Muito bem. Agora, você clicando novamente aqui na sua fotinha no topo superior direito, você vai poder olhar aqui, além do seu perfil, os seus repositórios, as suas organizações e projetos. O GitHub não é apenas o lugar onde você vai colocar os seus códigos. É um local onde você vai poder colaborar e trabalhar em vários projetos, vai ajudar você a organizar projetos e armazenar os seus códigos, né, os seus trabalhos com bastante eficiência. Então é isso, ó. Essa é a configuração bem básica do GitHub. Configuramos nosso Git Bash, tá tudo certinho agora. Então, uma dica bem importante aqui também, para limpar a tela, né? Clear. Para quem vem do ambiente Windows é o CLS, né? Aqui é o Clear. Já temos tudo configurado e na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com os comandos iniciais do nosso Git e nossos repositórios.